Paz do Senhor, irmãos. É bom estarmos sempre na casa do Senhor. É sempre bom nós estar louvando ao Senhor. E é bom nós estar sempre atento naquilo que ouvimos da parte do Senhor. Tenho do penúltimo hino que nós cantamos nessa noite, que cada vez que cantamos esse hino, ele fala muito comigo, porque é uma continuação que nós muitas vezes encontramos na nossa vida quando nós olhamos para nós mesmos, porque muitas vezes nós temos assim um sistema de mente, olhar para os outros e não olhamos para nós mesmos. E quando nós olhamos para nós mesmos, às vezes nós vemos que ainda temos coisas que nós temos que lançar fora de nós mesmos para poder alcançar as bênçãos a qual Deus nos revela através da sua palavra. Enquanto nós não olhar para nós mesmos, às vezes nós ficamos carregando coisas que impedem as nossas vidas de alcançar essas coisas que diz: livra, meu Deus, das cadeias que me prendem. Quantas vezes eu já fiz esta oração ao Senhor pedindo: Senhor, livra-me de certas coisas que estão me prendendo, porque senão nós não conseguimos caminhar ao caminho da paz, da justiça, o caminho de um cristão verdadeiro. E é isso sempre quando eu louvo ao Senhor com esse hino e olho para mim, eu vejo que ainda em mim tem coisas que eu preciso lutar contra elas. Próprio Paulo era um homem de Deus, muito sábio, é o homem que eu mais admiro na Bíblia, e ele diz: quem me livrará desse corpo, Deus? Quem me livrará? Porque ele via que enquanto ele estava nesse corpo, ele podia ainda fazer alguma coisa que não agradava ao Senhor. Ele diz: quem me livrará desse corpo? Diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Então, se nós olhar para nós mesmos, nós conseguimos equilibrar a nossa vida. Mas quando nós, às vezes, esquecemos de nós mesmos, aí fica um pouco difícil para nós equilibrar a nossa vida. Irmãos, eu quero ler uns 2 versículos aqui, falou muito comigo nesses últimos dias, e eu quero meditar um pouquinho e pensar um pouquinho no que Paulo queria transmitir aos irmãos romanos naquela época. É um versículo conhecido que quase todos sabem de cor, mas nós vamos pensar um pouquinho. Romanos 12, 1 e 2. Ele diz assim: rogo vós, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. São 2 versículos. Pensaríamos, até seria pouquinho para nós meditar, mas se nós levarmos a profundo o que esses 2 versículos trazem de ensinamento para uma vida cristã sadia, para uma vida cristã que possa desfrutar as promessas de Deus e possa alcançar as coisas que Deus tem para cada um daquele que se entrega na sua mão e vive uma vida para Ele, nós passaríamos continuando a buscar de um lado para outro da Bíblia e teríamos horas para meditar nesses 2 versículos. Ele diz: uma nova vida. O cristão, a pessoa, seja lá o que for, porque nos nossos tempos existem muitos nomes cristãos que são cristãos, mas na realidade não são cristãos, apenas é de nome. O próprio Apocalipse diz: tem nome que vive,
mas na verdade é morto, desarraigado. Tem o nome de cristão, mas não tem uma vida de cristão. E a nova vida não é assim. A nova vida, Paulo descreve nesses 2 versículos. A nova vida de um cristão, ela muda completamente. Esses dias que estava pensando, estava ouvindo algum louvor, que alguém me passou um vídeo, e nesse louvor o cara dizia assim: nós não somos os melhores, mas nós somos diferentes. Nós não somos melhores, mas somos diferentes das pessoas que não conhecem a Deus. É isso que nós precisamos pôr em nossa mente, em nosso coração. Nós temos que ser umas pessoas diferentes, porque se somos iguais, o que temos de diferente? Se somos iguais, não temos diferença. E o homem cristão, ele tem que ser diferente. O homem cristão, ele deve ser conhecido pelos olhos de muitos, que ele é diferente. A vida dele é diferente. E isso que nós devemos pensar em nossas vidas. Esses dias eu não respondi, mas encontrei um irmão, e ele conheço há muito tempo, desde o tempo que estou em Pedreira. Ele chegou e me abraçou e disse para mim: irmão, o que você tem que você não muda? Você é sempre igual. Você sempre é o mesmo, você não envelhece, você ainda é aquele. Eu olhei para responder para ele e disse: irmão, para dizer para ele: irmão, eu apanhei muito de homem, mas Deus sempre cuidou de mim. Deus sempre cuidou de mim. E é isso que muitas vezes acontece quando nós deixamos Deus cuidar de nós. A nossa vida muda. A nossa vida é diferente, porque Deus está cuidando de nós. E a nova vida, ele disse: rogo vós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é uma vida cristã, essa é um viver cristão. Quando nós podemos viver essas coisas, nós estamos aptos para desfrutar as outras coisas que Deus tem para nós. Enquanto nós não viver uma nova vida, Deus não pode fazer nada com cada um de nós. O nosso ir na igreja, o nosso muito falar, às vezes não resolve nada, porque nós não somos diferentes, somos os iguais que estão lá. O cristão que, para ele, tudo serve, tudo está bom. Está falando bobagem, está bom, está falando de Deus, está bom, está falando outra coisa, está bom. É um cristão, como diz. Tem o nome de cristão, mas não vive uma vida cristã. Por isso que Paulo diz, lá no passado, ele traz à memória que Deus aceitava o sacrifício de animais mortos, para que era oferecido para o povo. E ele diz aqui, nós que devemos, que ele diz assim: pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ele quis dizer com isso, que apresentei os vossos corpos por sacrifício diário, todo dia para o Senhor, um vivo, santo a Deus. Um corpo oferecido em sacrifício, ele não tem tempo para se ocupar com outra coisa. Ele está sendo oferecido para Deus, ele está se preocupando com Deus. Um corpo oferecido em sacrifício não tem lugar para falar besteira ou bobagem ou alguma coisa, porque o que está no coração dele é uma nova vida, um novo falar, um novo aprendizagem e uma esperança viva em Deus. E ele disse: apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós estamos incumbidos nessas coisas, nós podemos dizer que nós estamos salvos das coisas desse mundo.
Quando nós entregamos o nosso corpo e deixamos Deus cuidar de nós, e Ele está oferecido como um sacrifício para que Deus o receba, nós não temos mais ficar esperando outras coisas, porque estamos sendo oferecidos a Deus, e Deus pode fazer nesse corpo o que Ele bem quer. E estamos, então, muitas vezes, sendo queimados pelo poder do Espírito. Por isso que logo abaixo ele fala das coisas espirituais. Muitas vezes nós não alcançamos as coisas espirituais porque, como diz a própria palavra de Deus, que convém nós, o homem de Deus, que se despojem do velho homem. Se despoje do velho homem, abandone aquilo que era antigo, aquilo que era do passado. Enquanto nós não deixar as coisas do passado, nós nunca alcançamos as coisas espirituais que são de Deus. Porque elas, seguidamente, aquilo que ficou no meu coração, Ele está querendo viver de novo. Quem me livrará desse corpo mortal? Se eu não abandonar as coisas e deixar alguma coisinha seguido, alguma coisa quer viver em mim. Porque ela ainda está ali, ela tem um lugar, ela tomou um lugar, mas quando nós te entregamos nas mãos do Senhor e deixamos essas coisas acontecer na nossa vida, e vivemos a palavra de Deus, e procuramos a ter uma vida cristã idêntica, porque Paulo aqui, quero dizer, ele largou todo o peso do seu chamado apostolado aqui. Ele foi um homem que passou por todas as dificuldades que um homem pode passar aqui nessa terra, mas ele continuou sempre firme ao Senhor. Sempre firme, como disse no começo, quando Deus cuida de nós, o homem pode até nos maltratar, o homem pode até nos judiar, mas Deus cuida de nós e nós sempre estamos bem. Nós sempre se saímos bem, porque maior é que aquele que está conosco do que o que está no mundo. Quando Deus cuida de nós, nós desfrutamos as coisas de Deus. Quando Deus cuida de mim, eu desfruto as coisas dele. Agora, se Deus não pode cuidar de mim, as coisas do mundo podem acontecer. Por isso nós vemos que Paulo fala lá na igreja de Coríntio, coisas pesadas que aconteciam no meio dos irmãos, porque eles não se despojaram das coisas velhas e o pecado estava ali. Cada vez o pecado vivia no meio do povo de Deus. Assim não é hoje em dia também? De repente, aquele bom cristão, que parecia tão bom, está caído lá. Está caído lá. Porque ele deixou alguma coisa enraizada ali, e ela quer viver de novo. Ela quer viver de novo. Ela quer viver de novo. Despojei do velho homem, para que nós possamos alcançar. Se nós fôssemos olharmos esses versículos de Romanos para trás, cada pouco tem uma frase de Paulo falando o que ele quer transmitir nesses dois versículos, qual não vou tomar muito tempo. Ele fala lá em João 14, 16 e 16, 26, sobre o Espírito da verdade que há de vir. Ele havia de enviar sobre o homem que tivesse a nova vida, que era o Espírito do Consolador, o Espírito Santo. E Deus só pode enviar esse Espírito é quem vive uma nova vida. Não quem tem um nome de cristão, mas quem vive uma vida cristã, Deus anseia derramar, porque Jesus, quando fala, ele diz, se eu bem quisera que isso já tivesse aceso. E muitas vezes nós não alcançamos essas coisas, mas Deus quer dar. Quem está vivendo uma vida cristã idêntica, podemos ter essa esperança e não cansar. E ele escreve seguido, alguma coisa, como disse, não quero tomar tempo. E ele diz, não vos conformei com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais sejam as boas, agradáveis e perfeita vontade de Deus. Esta era a vontade de Paulo ver naquela igreja onde ele estava. Eu quero que vocês experimentem essas coisas. Eu quero que vocês vivam essas coisas. Eu quero que vocês se destaquem com essas coisas. Ele diz, eu quero que vocês experimentem essas coisas que são boas. Uma renovação da mente pode alcançar todas essas coisas. Quando nós temos uma mente renovada, nós alcançamos essas coisas. Agora, se a nossa mente ainda é a velha mente, se a nossa mente ainda é aquela mente que se dedica nas coisas do passado, dificilmente nós alcançamos e experimentamos as coisas boas, agradáveis, perfeitas que Deus tem para dar a cada um de nós. Muitas vezes nós pensamos, é o pastor que precisa, ou é o presbítero, ou é o que for, não. É todos nós, Deus tem para cada um de nós. Os celeiros de Deus não está faltando nada, estão sempre cheios. Ele falta pessoas para receber as coisas de Deus. É nós que não buscamos, é nós que não oramos, é nós que não santificamos a nossa vida, é nós que não desejamos. E assim prosseguimos a nossa vida e não desfrutamos das coisas. Renovação da nossa mente. Muitas vezes nós devemos fazer esta oração também, Senhor, renova a minha mente. Senhor, renova a minha mente, porque ela está se perdendo. Muitas vezes nós começamos a pensar muita coisa do passado, e o passado não pertence mais a nós. O passado é para ficar esquecido, é para nós se lembrar agora que nós temos um lugar no céu, onde o passado não vai, mas vai somente aqueles que tenham uma nova vida. Aqueles que são diferentes, vamos dizer. Aqueles que são diferentes, não é porque eles são mais fortes, até tem uma palavra na Bíblia que diz assim, que não é dos mais fortes a vitória, nem daqueles que correm mais, mas dos fiéis e sinceros, como diz o Senhor. Deste é a vitória. Aquele que é fiel é sincero. Esse tem um lugar com o Senhor. Enquanto nós não aprendemos essas coisas, que nós devemos ser uma nova vida, uma nova criatura, uma nova formação, uma nova mente, uma mente renovada, esquecer as coisas, como disse Paulo. Eu me esqueço das coisas que para mim atrás ficaram, mas prossigo para que diante de mim estão. Consigo para o prêmio, para o alvo, que é Cristo Jesus. Nós devemos tomar para nós estas palavras e prosseguir assim, olhando como Paulo, esquecendo das coisas que ficaram para trás, e vamos avançando para as coisas que estão adiante de nós, até poder encontrar. O Salmo 119, 11, ele diz assim, o salmista, Senhor, as tuas palavras eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós fizemos isto, é um passo andado mais perto do Senhor, quando nós temos a palavra dele guardada em nosso coração. Quando nós damos um tempinho para o poder do Espírito agir em nós, ela vem em nossa mente e nós podemos escapar de muitas ciladas de Satanás, muitas vezes, porque temos a palavra de Deus escondida no nosso coração para não pecar contra ele, para não deixar de ouvir a voz do Espírito. E muitas vezes nós se esquecemos disso. Então, devemos velar pela palavra de Deus e usar a palavra de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo, não somente uma vez por dia, nem duas, mas muitas vezes. E assim prosseguindo sempre, olhando-se para nós mesmos e vendo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus em nossas vidas e jogando fora.
já falei alguma vez, mas vou falar de novo. Quando estava na Batista, em Pedreira, uma vez se converteu um irmão que o pastor Jair Margarete conhece, era o irmão Armando, e ele foi um homem que era velho já, mas ele foi um homem que veio para Deus de cheio. E um dia nós estávamos conversando, até antes dele se converter, eu dei um livro para ele ler, lá que falava sobre os exageros que foi cometido em Roma, e aquilo mexeu muito com ele. E de lá um pouco de tempo ele tinha um filho bastardo, que judiou muito dele, e ele sofreu muito com esse filho, e esse filho dele foi um dia na igreja, e voltou diferente. Chegou em casa diferente, e era um filho que deu luta para ele o tempo inteiro. Ele disse, 2 carros, ele acabou, que eu tinha, ele disse, e ele voltou diferente, mas foi lá, uma pessoa já voltou diferente, e aquilo despertou na mente de, eu vou lá também, eu vou lá também. E ele foi lá e se converteu de cheio. Daí um dia ele me disse assim para mim, irmão, eu quando vim para a igreja, eu vim com um sacão grande, que eu vim arrastando por tudo, mas cada dia que eu vejo que uma coisa está errada, eu estou jogando fora. Hoje ele está quase vazio. Hoje eu estou quase terminando. É isso que nós devemos fazer. Tudo que vejo que não é de boa fama, não é da vontade de Deus, vamos jogando fora. Vamos viver uma vida cristã idêntica, onde Deus possa derramar do seu Espírito em cada um de nós, para que nós gozemos das suas maravilhas. Eu quero ler em Filipenses 4:8, o que Paulo queria que os irmãos se ocupassem. Eu também quero dizer nessa noite, o desejo do meu coração seria este, que essas palavras estivessem todas gravadas na minha vida e eu pudesse olhar para mim mesmo e dizer, graças te dou, Senhor, porque eu me despojei de tudo que é mal e essas palavras estão guardadas no meu coração até o dia final. Ele diz assim, em Filipenses, finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe os vossos pensamentos. Seja isto que ocupe os vossos pensamentos. Será que nós estamos enquadrados nessas palavras? Será que os nossos pensamentos estão preocupados com essas coisas? Então, se nós estamos com esses pensamentos e nós vivemos esse pensamento, podemos dizer, estamos prontos, Senhor, para receber das tuas mãos essas coisas. Porque ele diz, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe os vossos pensamentos. Como está o teu e o meu pensamento ocupado? Será que nós estamos ocupados com essas coisas? Será que nós estamos ocupados com os nossos dias? Será que nós estamos ocupados com o que nós estamos vendo nos nossos dias? Será que nós estamos ocupados que a volta de Cristo pode estar aqui pertinho de nós? Será que nós estamos pensando nisso? A nova vida pensa nisso. Ela se preocupa nisso. Porque o dia de Cristo, ele diz que ele vem como um relâmpago, que se mostra no Oriente, no Ocidente, e se foi. E se essas outras coisinhas estão ocupando e não isso, será que eu posso estar apercebido? Ou eu posso estar dormindo? Por isso, acorda, tu que dorme, acorda, e Cristo Jesus te iluminará.
Esta é uma vida cristã idêntica. Quando nós estamos enquadrados nessas coisas, quando nós experimentamos essas coisas, quando nós se esforçamos para viver essas coisas, porque não é fácil. É com esforço que o reino do céu é ganho. E quem se esforça, alcança. Mas se não se esforça, não alcança. Não pense que de outra forma nós alcançamos. E que também aprendeste e recebeste e ouviste em mim. Tudo, Paulo tinha certeza que ele vivia uma vida assim, correta diante de Deus. Eu viste em mim, ele disse, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Glória. Queremos desfrutar essas coisas, queremos alcançar as promessas bíblicas, queremos alcançar aquele lugar que está preparado para mim e você ali na glória. Vamos desfrutar desse capítulo 4, verso 8. Em nossos corações, e o Deus da paz estará convosco. E quando a trombeta soar lá na glória, nós vamos dar um aleluia bem forte. E dizer, aleluia, Senhor, estarei contigo agora para sempre. Amém. Que Deus abençoe ricamente isso que eu queria passar aos irmãos nessa noite.